Tá gravando? Então foi. Olá, eu sou o Henrique Sommer e você está ouvindo Solo Talks, o podcast da Solo. No episódio de hoje eu conversei com um amigão meu, Marcelo Kroschel, ator, dublador, e ele veio falar sobre os muitos papéis que um ator precisa desempenhar, seja nos palcos, no cinema, na TV, na publicidade e também na dublagem. Tá um episódio bem bacana que a gente falou sobre muita coisa dessa profissão importantíssima pro audiovisual. Lembrando que o Solo Talks é uma realização do Estúdio Solo, essa produtora de vídeos que está abrindo as suas portas para falar sobre comunicação e mercado de vídeos. Se você gosta desse tipo de assunto, não deixe de seguir esse podcast no seu agregador de podcast preferido e também não deixe de seguir a Estúdio Solo no Instagram e no Facebook. E acessando nosso site em www.solo.vc, você vai encontrar tudo que a gente está fazendo e produzindo nesse momento. Além disso, não deixe de avaliar o Solo Talks no iTunes, isso nos ajuda bastante. Essa conversa foi gravada no início do ano, antes da pandemia e das recomendações de isolamento social. Passados os recados, então, bora pro episódio! Bem-vindo, Marcelo. Valeu, Henrique. Prazer estar aqui contigo. Pois é, assim, uma das minhas dúvidas, assim, é o que faz o ator quando ele não tá na frente das câmeras ou na frente dos palcos, né? Como é que é a tua rotina, assim, né? Teu dia a dia? Cara, o ator, ele tá trabalhando e se renovando constantemente, né? Ele tem que estar estudando sempre, porque tu nunca sabe que tipo de personagem vai aparecer pra ti, né? Ou que tipo de projeto de teatro tu vai entrar, ou em que tipo de filme vão te chamar pra fazer, ou que tipo de peça publicitária tu vai atuar. Então a gente tem que estar sempre disponível, tanto de corpo, de presença, né? Quanto de espírito, para poder se doar para o que o personagem exige dele. Mesmo sem estar no palco, ou num set gravando, ou num estúdio, a gente tem que estar sempre disponível e trabalhando o corpo, trabalhando voz, trabalhando concentração, trabalhando. Você não pode estar parado, assim, não, esperando o projeto certo se encaixar. Não, dificilmente isso acontece assim. O ator, ele tem que estar sempre se renovando, se reciclando para ter ferramentas para poder ofertar para o próximo trabalho, para o próximo personagem, né? É tipo um camaleão, assim, ele tem que se adaptar. Ele tem que se desprender de vaidades, porque existem papéis que são totalmente o oposto dele, né? Tanto no físico, quanto na forma de pensar, tudo. A gente tem que se doar de corpo e alma pro personagem e fazer aquilo de forma crível para que o público acredite que aquele personagem realmente é assim, né? Sim. E não fingir estar sendo. Então isso tem que ser trabalhado constantemente, assim, também. Eu sei que tu meio que joga nas 11, assim, na atuação, né? Eu comecei a fazer teatro, cara, em 2009. Nós estamos em 2020, 11 anos que eu fiz a primeira oficininha lá de 12 aulas de iniciação teatral e tal, com jogos teatrais, tendo certeza que eu disse, cara, é isso que eu quero fazer. Enlouqueci, fiz mais uma ou duas oficinas, vendi meu carro que eu tinha na época, um Celtinha, fui pro Rio, e aí no Rio eu estreiei como ator profissional, que eu entrei numa companhia lá que montava só Nelson Rodrigues. E aí lá eu estreiei com Bonitinha Mais Ordinária no Teatro Ipanema. Fiquei lá um ano, voltei pra Porto Alegre. E aí quando eu voltei pra Porto Alegre as coisas começaram a acontecer aqui. Daí começaram a me chamar pra fazer peça aqui. Daí o cinema... E o cinema começou quando? O cinema começou 3 anos depois, 2012. Eu comecei fazendo curtas universitários. E aí no mesmo ano eu fiz 3 curtas universitários e um deles ganhou o Festival de Cinema de Gramado. Ganhou a Mostra Gaúcha, Mostra Regional, que foi o Matador de Bagé. E a partir daí deu uma certa visibilidade e aí os produtores de elenco de cinema começaram a me chamar e hoje eu tenho 10 longas, 20 curtas, 6 séries. Já é um currículo invejável, né? For pensar em 10 anos, assim. For pensar em 8, né? 8 anos de cinema, sim. Né? 8 anos de cinema. 8 anos de cinema já tem bastante 10, coisa aí. 11 como ator. Era pra ser, né? Eu digo que era pra ser. E que cena com um vilão, né? Que tu tem, né? Verdade. Eu sou um cara tão gente boa. O cara mais paz e amor que eu conheço. Eu devo fazer bem vilão, né, cara? Eu devo fazer bem vilão porque os caras me chamam muito pra... O cinema tem muito isso, né? Cinema e TV tem muito isso de
colocarem dentro de um pacote. Aham. Cara, eu tenho uma cara meio, né, de... Quando fica sério, Quando eu fica fico mal sério, encarado. então eu acho que por ter essa cara de vilão, eu acho que eu faço muito pouca publicidade por causa disso. Me ajuda muito no cinema, E te mas que atrapalha, né? na publicidade não funciona. Publicidade precisa de cara de bonzinho, né? De vendável, né? Então, eu fiz pouca publicidade nesse tempo todo, comparado com o cinema, eu fiz muito pouca publicidade. Mas me fala um pouquinho, né? Tu falou isso no cinema e na TV e no teatro, tu acha que não tem tanto isso, assim? No teatro não tem tanto isso. No teatro não tem essa coisa do pacote, porque o ator, no teatro, ele tá disponível para fazer tudo, né? No cinema também, mas no cinema quem acaba te rotulando, entre aspas, são os produtores de elenco ou são os diretores que já te viram fazendo o papel de vilão e disse, cara, eu preciso de um cara como o Marcelo para fazer o papel do vilão do meu filme, porque eu vi ele fazendo. E a gente não tem tanto tempo de preparação como no teatro, né? No teatro, para uma peça, a gente ensaia 6, 7, 8 meses. O teatro, ele é o chão do ator, ele é a base do ator, né? De todos os grandes atores que tu olha hoje no cinema, da velha guarda, principalmente, todos são do teatro, né? Agora, a coisa do perfil específico no teatro não existe. No teatro eu já fiz criança, eu já fiz drag queen, eu faço uma peça que eu faço a Gaiola das Loucas, que eu faço uma drag queen de salto alto, de salto 15. Já fiz o bonzinho, já fiz o velho, já fiz... Então, tu tem uma liberdade artística maior, né? Que não é tão visual quanto o cinema é mais... É visual, mas se me colocarem pra fazer uma criança no cinema, não funciona, né? Um adolescente não funciona. O teatro é mais fácil de convencer, de convencer isso, assim, né? Tipo... O teatro, ele se propõe a isso. E o público também presente, né? Ele já vai com essa... Ele já vai com essa abertura. Com já. essa abertura. E como é que é isso? Porque tu tá atuando, tu tem uma reação da plateia, né? Sim. Por exemplo, na comédia, tu vai ter a risada, no drama ali tu vai ter, ou numa cena forte, tu vai ter uma reação, tu tem um feedback na plateia e isso imediato. Cara, isso vai te influenciar no teu acting ali. Influencia no acting, influencia no andamento do ritmo da peça, influencia no próprio ambiente emocional que se cria, né? Porque dependendo da plateia, a reação vai ser sempre diferente. A piada que funciona para uma plateia, às vezes não funciona para outra, tu faz exatamente a mesma coisa e a mesma piada às vezes passa em branco. O teatro ele é muito orgânico. A gente tem as marcações, né? O ator sabe para onde ele tem que ir, sabe que horas ele tem que falar, sabe o que ele tem que fazer. Mas ele é orgânico, ele é vivo, né? Às vezes um movimento que tu faz diferente já causa uma reação diferente na plateia e aí essa volta... Ele dá uma intenção já diferente. é diferente, né? Da energia. E a cena já muda em função disso, dessa troca. Sim. Esse ciclo ele tá sempre acontecendo. Eu tô em cartaz com uma peça agora, Comédia dos Erros. Essa peça tá em cartaz há 12 anos. Eu tô no elenco há 8 anos. E a gente faz todo ano, e todo ano é diferente. A peça é a mesma. Claro. Eu acho que essas intenções diferentes, ela não vai influenciar só no público, né? Também ali, os teus colegas de cena. Sim. E ainda mais numa peça que já tá há tanto tempo... Tem piadas internas ali que o público não sabe, mas que acontecem no palco entre os atores, né? Então tem coisas que tu faz no palco que tu nunca fez. Sim. E aí o teu colega de cena dá uma risada que é a risada dele, não é a risada do personagem, mas o público não sabe e a gente sabe. Então o grande barato do teatro é isso, né? Que é orgânico e é vivo o tempo inteiro e não tem o corta. Ele é pra frente sempre. O cinema, publicidade, ele vai ter TV, o corta. A gente tem o corta. E assim, né, eu tava dando uma lida numa coisa que o Jack Nicholson falou, né? O cara tem que entrar na cena imaginando o que o personagem dele vai fazer depois do corta. Exatamente. Pra onde ele iria se não cortasse a cena. Exatamente. E é muito maluco, né? Porque a cena vai cortar e daí... Tu não pode dar um ponto final pra cena. Se o teu personagem mostrar que aquilo foi um ponto final, o público vê. Ele sabe. Ele sabe. E a coisa do cinema digital hoje em dia também mudou muito o relacionamento do ator, da própria equipe de filmagem, do diretor, no set, né? Porque antigamente era muito caro fazer, então o ator ele tinha que estar com o texto. Não podia. Errar era perder muita grana. Claro. Hoje em dia a gente tem o privilégio de ter isso, né? Não deu, faz de novo, não deu, faz de novo, não chegou onde o diretor queria, faz de novo, o ator não entendeu pra onde tinha que ir, faz de novo, errou o texto, faz de novo. Tem que tomar cuidado com isso pra não te gerar um comodismo, porque tu sabe que vai ter de novo e de novo e de novo.
E tu tem que já pensar que tipo, aquela tem que ser a boa, né? Entrar sempre pra fazer take 1. Eu penso assim, Aham. a gente ganha tempo e tu tá sempre no teu 100% ali. Se Sim. tu entrar meia boca pensando que se eu errar tem outra, aí é que tu erra mesmo. E aí o teu personagem pode cair numa cilada aí de tu perder ele, né? Então a gente tem que ser mais objetivo. O teatro eu posso ensaiar, como já aconteceu, 6 meses de um jeito. Chegar um mês antes da estreia, o diretor assim, gente, nós vamos repaginar essa peça. Marcelo, tu vai fazer o teu personagem de outro jeito, eu não quero do jeito que tu tá fazendo. Luiz, tu vai fazer de outro jeito, não sei o quê. E aí o elenco fica assim, mas a peça tá pronta. Vamos mudar isso aí, tá muito cristalizado, tá muito isso, não sei o quê, não sei o quê. E isso é bom. Mudar é bom, né? Isso é bom. No cinema não dá pra fazer Não isso. Não dá, sim. Então tu tem que ser muito assertivo e pra isso tem que ter diálogo, tem que ter conversa, né? E me fala um pouquinho disso, assim, né? Porque tu já falou que a gente tem pouco tempo pra ensaiar o ator no cinema. Muito pouco. E depois a gente pode já puxar o gancho pra publicidade. E o tempo é menor ainda. E a pressão, às vezes, que é uma coisa que envolve dinheiro e resultado, né? Sim. Então tu já tem pouco tempo em comparação ao teatro, tu tem o corta e tu tem que dar o take 1. E daí como é que é isso? Cara, as nossas produções aqui são poucas as produções que tem um preparador de elenco. E eu já trabalhei com um preparador de elenco em filmes e séries gravados aqui, que são... Cara, é essencial. Principalmente porque a gente tem muito pouco tempo. Tem pouco tempo pra entender o personagem, tu tem pouco tempo pra viver esse personagem, muito diferente do que o teatro, que tu tem 7, 8, 9 meses de ensaio. E algumas vezes 8 anos... Exatamente. E às vezes tu continua descobrindo coisas do teu personagem depois de 8 anos fazendo ele no teatro, né? Coisas novas. Maturando ele, né? Isso. E o cinema e a TV, eles são muito urgentes, né? Publicidade mais ainda. Então é difícil pro ator. E é difícil porque normalmente acaba sendo uma coisa mecanizada. Eu já tive que ir em set chegar de gente, olha só, se vocês querem que saia uma cena boa, não sei o que, vocês têm que dar um tempo do ator, faz silêncio no set, sabe? Porque às vezes te leva pra uma urgência e torna o ator só uma parte técnica do filme. Que na verdade ele é a ponta do iceberg, né? Né? De toda a produção, né? Então, tu trabalha com som, o som é técnico, o som precisa de vários parâmetros técnicos para funcionar bem, né? O ator, ele precisa de vários parâmetros técnicos para funcionar bem, mas ele é sentimento, ele é um ser humano que tá ali e ele vai precisar ter o momento dele para poder entrar na energia da cena, na energia do personagem, fazer aquilo sem ser uma coisa canastra, né? O ator, ele precisa do set confortável, né? Sim. Eu acho que o ambiente do set tem que estar propício pro ator, porque ele que vai ser a cara do filme, né? E hoje em dia, tu não sente que o ator na publicidade, acho que é um robô, assim. Mas é. Na publicidade, tu vai lá... Bateu ponto lá. Tu vai lá, bate ponto, faz o que o diretor te pedir e deu. Tu não fica se aprofundando no personagem. Nem dá tempo, né? Nem dá tempo. E às vezes não aparece, entendeu? É um comercial de 30 segundos, de 1 minuto que tu vai... Sim, por sorte 1 minuto e meio ainda, né? Ali na publicidade, sim, com raríssimas exceções. O trabalho de ator é chegar lá, fazer o seu trabalho e vai embora. E é difícil, sabe como é difícil num set ter um diretor disponível? Ele tá preocupado com tanta coisa e tu chegar e ter um tempo com o teu diretor e pegar o diretor e dizer, fulano, personagem assim, 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 eu tô pensando nisso, essa cena assim, assado, né? E como é que, assim, levar essas ideias pra direção ou pro preparador de elenco, assim, como é que... É sempre uma troca, Henrique. É sempre bom tu entender o que o roteirista escreveu, então é bom tu conversar com o roteirista, é bom tu trocar ideia com o diretor, é bom tu ter um profissional como preparador de ator pra chegar numa unidade e dizer assim, não, é isso. Às vezes o cara que escreveu, tu interpreta de um jeito, tu fala pra ele, cara, eu não pensei em nada disso, mas faz todo sentido. O cara escreveu pensando em uma coisa, eu entendi outra, e aí tu traz isso pro roteirista ou pro diretor, e ele diz, não era nada disso, mas isso aí é muito melhor do que eu tinha pensado no personagem, vamos seguir essa tua linha aí. Então essa troca, ela tem que acontecer. Ele também vai não, meu personagem não é freio. Esse. Ou ele vai te botar freio e vai dizer assim, não. E é isso também que eu queria te perguntar, como é que é ser dirigido? Tu cara, gosta dessa orientação? Eu adoro ser dirigido e eu preciso ser dirigido. Tu sente que é uma... Exatamente, o ator, ele já é um ser inseguro. Então... E a gente lida com muito ego.
Claro. Né? É um meio onde o ego tem que tomar muito cuidado com isso. Eu prefiro ser bem dirigido, eu prefiro entender e deixar muito claro o que o diretor quer do personagem, o que ele quer de cada cena, pra focar no que ele quer e não no que eu acho. Sim. A gente troca uma ideia, se ele achar que a minha ideia é boa pro personagem e comprar, beleza, mas se ele disser, não, Marcelo, esquece isso, tu tá pirando demais no personagem, não é isso, e aí isso é importante tu ter uma boa direção, né? No cinema a gente não tem esse tempo de experimentar, então a gente tem que ser mais objetivo. O que o diretor quer? Tem que ser assertivo, né? Tem que ser assertivo. Tu tem que pensar tudo pro teu personagem ali, né? Tu não tem outra oportunidade de enriquecer ele, né? Vai gravar e vai ficar gravado. E aquele é o personagem. E sobre essa parte da direção, assim, tu tem alguma experiência, assim, por exemplo, de fazer alguma coisa que tu não queria fazer ou, tipo, de se recusar a fazer, assim? Já teve coisas que eu não concordava 100%, mas a ideia do diretor era essa. Beleza, aí eu compro a ideia. Claro. Sim. Eu não sou um matador de aluguel como não era no matador de Bagé, mas eu tinha que parecer ser, né? Sim. Então eu procurava pensar como personagem, e assim Claro. Que tem que ser. E muitas vezes, que a gente falou no início ali, o personagem às vezes vai ferir o que tu acredita muitas vezes, né? Claro. E tu tem que estar aberto. Sim, já fiz homofóbico, já fiz assassino, já fiz torturador, já fiz... Cara, um monte de coisa que eu abomino, mas esses personagens, eles precisam existir para as pessoas entenderem que isso não é legal, que isso não é bom, e tocar essas pessoas na dor, né? E o bonito da arte é isso, é de fazer pensar, mesmo que seja uma situação que naquele momento vai te causar desconforto, vai te causar uma angústia, né? Mas ela vai tocar, de alguma maneira ela te toca e te transforma. A arte às vezes não tá pra ser só bonita, né? De jeito nenhum. E puxando também, né, essa rotina do ator, a gente falou um pouquinho, mas, por exemplo, o mercado pro ator hoje, assim, como é que tu enxerga, assim? O ator, ele precisa estar agenciado? Como é que tu busca esses trabalhos? Como é que esses trabalhos surgem? O QI, né, o quem indica? Aqui no Sul, cara, a gente não tem um profissional que trabalhe como agente de ator. Né? Como a gente tem em Rio São Paulo, que tem um cara que te representa. E um mercado que tu é teu agente. É muito QI, e aí isso é bom por um lado, mas é ruim por outro, porque tem muito ator bom no teatro, por exemplo, que nunca fez um filme, porque ele vive no universo do teatro, mesmo querendo fazer cinema, ele não consegue se inserir nesse meio, porque nunca deram uma oportunidade pra ele dentro desse meio. Tu acha que essa falta de agentes, de atores, contribui pra isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o ator, ele não sabe se vender. Raramente o ator sabe se produzir como ator, como profissional, Então é importante ter alguém que faça esse backstage pra ele, assim. E aqui a gente não tem isso. Eu costumo dizer que eu dei muita sorte pra entrar no cinema. Uma coisa foi puxando a outra, né? O teatro, cinema... E o uso da voz, assim, na publicidade também, né? Também veio em função. Comecei a fazer dublagem. Uma dona de uma produtora de áudio aqui, das grandes de Porto Alegre, me viu no teatro e me chamou pra conversar, perguntando se eu já tinha feito dublagem de game. Na outra semana já tava dublando game lá. A dublagem aqui em Porto Alegre, aqui no Sul, a gente faz mais dublagem de game. Sim, né? Raramente vem alguma coisa no mercado grande de game. Raramente vem alguma coisa de série ou filme pra fazer dublagem aqui. Sim, fica mais no eixo Rio-São Paulo. Mais no eixo Rio-São Paulo, que é a origem da dublagem. A tradição, né? A origem da dublagem, na verdade, não são atores, né? Eles eram todos locutores de rádio, todos trabalhavam com rádio. E eram caras que eles aprenderam a atuar no microfone. Mas eles não têm uma formação de palco, de ator e tal. Escuta a voz deles, são os monstros, né? Os monstros, né? Eu trabalhei esse ano com Márcio Simões no primeiro isso aí. longa de animação que eu fiz, que é Placa-Mãe. Placa-Mãe. O projeto é Placa-Mãe e o diretor é o Igor Bastos. Se eu disser quem é Márcio Simões, tu vai dizer Márcio Simões. Eu vou ouvir a voz dele. Aí tu vai ouvir a voz do Márcio Simões, cara, é o cara que dubla o Samuel Jackson no Pulp Fiction. Sim. Ele tem voz de vilão. Ele tem voz de vilão. E aí é outra coisa, né? Dificilmente tu vai ver ele fazer um bonzinho, assim, mas faz. Faz o Will Smith num filme, ou A Procura da Felicidade. Sim, buscando melhorar de vida, pra dar uma vida melhor pro filho. Mas ele fala assim, desse jeito. Foram me apresentar ele.
Marcelo, aqui o Márcio Simões, não sei o quê. E eu achei que ele fazia um tipo, né? É a voz dele? É a voz dele. Falando, e aí, Marcelo, tudo bem com você? E aí tô falando com o Will Smith aqui do meu lado, né? Ou com o Samuel Jackson, vai puxar uma 12 aqui. O que vai acontecer? O cara vai começar. Mas foi uma experiência muito legal, velho. Foi muito massa. E vocês atuando juntos, assim? A gente atuando juntos. Porque hoje em dia não é tão comum isso, né? Não. A dublagem é separado, né? É separado, tu faz sozinho, né? Mas foi bom que a gente tinha muito texto junto e pra otimizar o tempo dele aqui em Porto Alegre, que ele veio pra cá gravar, se teve a ideia de, vamos botar o Marcelo e o Márcio juntos. Eles têm um monte de cena juntos, o texto na tela ali e a gente E pra mim foi maravilhoso. Imagina, tu vai ter a Porque aí troca, o timing sabe? O pessoal da técnica não precisava nem cortar e sincar nada, porque tava tudo pronto ali. Que bacana. Tomara que esse mercado cresça aqui, cara, porque é muito bacana de fazer. E me fala um pouquinho disso, esse outro lado, que daí agora não envolve... Imagem. Não envolve imagem, não envolve a plateia, envolve tu e um microfone ali, como é que é isso? O trabalho do ator não é muito diferente, porque tu tá atuando. Né? Eu digo que ele é até mais difícil porque tu tem que transmitir um monte de emoções que o personagem precisa, só que só na voz. Né? É difícil fazer, mas é muito legal também. Sim. Mas eu faço muita publicidade, locução, né? Spot de rádio, locução. E aí foi indo assim. E as coisas foram acontecendo sem eu ir atrás, assim, né? Eu sou um privilegiado nesse sentido porque eu tava no lugar certo, no momento certo. Então... Mas tu tava preparado pra... Mas eu tava preparado, eu tinha ferramentas pra fazer. Lá no início, essa coisa de tu estar sempre preparado, se preparando o corpo. Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da voz, tem que cuidar da saúde, enfim. Tu tava no lugar certo, na hora certa, preparado. Né? Porque exatamente. tinha outras pessoas que também tiveram essa oportunidade. Envolve sorte, né? Mas envolve também tu estar pronto pra, quando a sorte, a oportunidade aparecer, tu segurar ela e dizer, é isso aqui. Sim. E vambora. Queria te agradecer, Marcelo, aí. Imagina, esse bate-papo aí. Que chama sempre. Pra mim, se der, eu quero te chamar de novo. A gente só chamar. E falar mais desse universo da dublagem. Também, a gente arranhou algumas coisas ali do set também, que queria falar também sobre como é que é o ator no set, mas isso eu acho que vamos fazer um episódio 2. Rende um episódio 2, com certeza. E pode falar tuas redes sociais, a gente encontra teus trabalhos também. No Instagram é @Marcelo Kroschel, Marcelo com 2 L's, e o Kroschel é CRAWSHAW. Tem Facebook também, né? Mesma coisa, Marcelo Kroschel. E eu fiz um site recentemente, que tá eu não vou saber dizer agora o endereço, mas tá lá no Instagram, tem no Instagram o linkzinho do site ali. Na bio do Insta lá. Na bio do Insta, e aí tem todo o meu portfólio lá. Portfólio lá, enfim. Então tá, é isso. Muito obrigado. Feito, meu velho. Eu que agradeço. Esse episódio teve apresentação e edição feitas por mim, Henrique Sommer. A pauta é minha do Guilherme Hor, a arte de capa é do Felipe Müller e foi gravado em Porto Alegre nos estúdios da Coletivo 433. Para críticas e sugestões, nos escreva em contato@solo.vc. Solo Talks pede para todos ficarem em casa. Até a próxima!